Boa noite, sejam bem-vindas a mais uma aula. O nosso tema de hoje são os 6 passos para você ter uma vida menos inflamatória, evitando o crescimento de miomas. Oi meninas, aqui é a Thaís, eu sou nutricionista e trabalho com mulheres com mioma. Queria convidar você para participar do meu grupo Nutrição contra Mioma lá no WhatsApp. Aqui nesse vídeo tem o link para você entrar no grupo ou então na bio do meu Instagram. Lá no grupo eu sempre estou mandando novidades falando de nutrição contra mioma. Dou dicas, dou receitas, coloco os posts que a gente sabe que nem sempre chega para todo mundo, boto os resumos das lives que eu faço todas as segundas-feiras às 19 horas. Então é isso, espero você lá no meu grupo. Um beijo. Passo 4 para você ter uma vida menos inflamatória. É você incluir cores, é ter variedade de vegetais, proteínas de boa qualidade e óleos bons, né? Então o que seria isso? Os óleos bons. Óleos bons, o azeite é um óleo maravilhoso. O azeite, inclusive, ele tem uma substância, um composto ativo chamado de oleocantal. O oleocantal é um polifenol super estudado que é rico em antioxidantes, por isso que se fala tanto dos benefícios do azeite, né? Então, o azeite, as oleaginosas, castanha de caju, castanha do Pará, mas não venha me dizer que você come castanha de caju rica em sal, defumada, não é essa, tá? É a castanha de caju natural, é a castanha do Pará natural, são as amêndoas naturais. Teve uma vez que eu fui comprar amêndoa, quando eu cheguei em casa que eu fui comer, o gosto tava diferente. Falei, gente, tá estranha essa castanha, essa amêndoa, tá mais salgada, tá mais marrom. Eu não percebi quando eu comprei. Quando eu fui olhar a etiqueta, era castanha com sal, torrada e defumada. Ou seja, era tudo errado. Então, assim, tenham atenção quando vocês forem comprar, porque às vezes a gente acaba comprando errado. Uma amêndoa dessa, defumada, com sal e aquecida, né, torrada, ela não vai ser uma amêndoa com propriedades interessantes, tá? Então, tem que ser oleaginosas sem sal, cruas, né, nada de defumado. Semente de girassol, semente de abóbora, tudo isso é rico em gorduras boas, tá? Vegetais, né, frutas, ter cor no prato. Quando você ouve de alguma nutricionista, quando você ouve de mim aqui, tenha um prato colorido, consuma legumes, verduras todos os dias, não é em vão, né? Cor, cada cor, as antocianinas, as astaxantinas, né, licopeno, são os nomes que são dados às cores de alimentos, né, de frutas, de verduras, e tem propriedades que são anti-inflamatórias. Por isso que a gente tem que ter um prato colorido. Quanto mais colorido, mais esses nomes estranhos que eu falei vão estar presentes no seu prato. Mais funções bioativas vocês vão ter, que são compostos anti-inflamatórios. Então, ó, vamos lá. Frutas, né? As famosas frutas vermelhas, frutas arroxeadas, que são as berries, morangos, mirtilos, amora, framboesa, açaí, né? O cranberry, o blueberry, são frutas riquíssimas em antioxidantes. Eu sei que são caras, tá? Eu tô comentando aqui, caso você tenha a possibilidade de comê-las, são frutas com baixo carboidrato e ricas em antioxidantes. Mas essas não são as únicas, tá? A gente tem também a uva, né? A uva roxa, ela é rica, a casca da uva é rica em resveratrol, que também é super importante para nosso dia a dia. O tomate é rico em licopeno, mas aí quando você for comer o tomate, a dica: dê uma aquecida. O licopeno, ele é mais absorvido pelo corpo quando ele passa por um processo de aquecimento. Claro que comer ele na salada tá ok, mas se você pode dar uma aquecidinha nele, botar no forno, mais bem aproveitado os compostos bioativos. Então você pode usar a cenoura, né? A beterraba, os vegetais verdes escuros, o alface, o repolho roxo, a cebola roxa é rica em antioxidantes, quercetina, né? Então, gente,
vamos ter um prato colorido, vamos organizar dia após dia, toda semana, mas vamos pensar no que a gente vai comer. Tira um tempo para a família de vocês comer mais saudável, né? Porque quando a gente come e a família come saudável junto, fica mais fácil, né? Não dá para, eu entendo que não dá para você preparar um cardápio para você, um cardápio para o seu marido e um cardápio para o seu filho. Então, a família toda tem que comer saudável, tá? Ontem, inclusive, foi falado disso na roda, né? Lá que a gente teve o tema lá de mulher, para mulheres com mioma, conversa para mulheres com mioma, foi falado exatamente disso. As famílias precisam ajudar as mulheres com mioma, né? A mulher cuida da casa, cuida do marido, cuida do filho, só que às vezes ela não tem tempo de cuidar dela. Então as famílias, né, precisam estar juntas nesse propósito de todo mundo ter uma alimentação menos inflamatória, independente de ser o marido, porque não tem mioma, mas ele vai ter menos riscos de infartar, menos riscos de ganhar peso, de ter diabetes, de pressão alta. Então, uma vida menos inflamatória é saudável para todo mundo, tá bem? Bom, então, incluir esses nutrientes coloridos todos os dias. Qual é o ideal? O ideal é você ter um colorido e um verde escuro, todos os dias. Thaís, todos os dias eu preciso ter um verde escuro diferente? Não. Compre um verde escuro diferente por semana, né? Tenha 2 ou 3 coloridos ao longo da semana. Então pode ser a cenoura, a beterraba e a couve-flor, por exemplo. 3 legumes coloridos e o espinafre, a couve, manteiga, a ora pronobis, mostarda, almeirão, agrião. Então escolham, façam o planejamento, escrevam, essa semana eu vou comprar um verde escuro e 3 coloridos. Vou comprar 3 tipos de fruta, que não precisa ser em grande quantidade. E aí você utiliza as frutas da semana, os legumes e as verduras da semana. Na semana seguinte, se sobrou alguma coisa, você vai aproveitar. Se não sobrou, você vai comprar novos. Tente comprar diferente. Aí você já pode comprar a abóbora no lugar da cenoura. Você pode comprar o repolho. Você pode comprar a berinjela, né? Você pode comprar o brócolis. Então, você tem que ir variando. Faça uma listinha. Pesquisa na internet. Tipos de legumes e verduras, você vai achar lá mais de 30 e vai ticando e vai fazendo um rodízio entre eles para vocês irem usando todas as semanas. Gente, ó, é mais barato do que vocês imaginam, né? Porque quando a gente compra aí um hambúrguer nesses fast food da vida, não é menos do que R$20. Quando você pede um iFood, não é menos do que R$30 um hambúrguer. Se você pede uma pizza, mais caro ainda. Então, assim, vamos pensar que planejar dá um trabalhinho na hora que você planeja, mas depois que tá tudo pronto, é maravilhoso. Hoje de manhã, eu até postei aqui, quem viu os meus stories, eu dei uma organizada na alimentação da semana, porque normalmente na segunda-feira eu não atendo, né? Eu trabalho só administrativamente, então eu tenho uma flexibilidade de horários maior na segunda-feira. Então, ou quando eu não faço no final de semana, segunda-feira de manhã eu deixo para organizar. Então eu fiz cenoura, fiz vagem, fiz beterraba, fiz purê de batata, fiz mais o quê? Fiz uma caponata de berinjela. Então já organizei os legumes para a semana, porque eu sei que hoje à noite eu sabia que eu tinha live, que ia ficar tarde para eu preparar. Amanhã eu atendo de manhã até a noite. Quarta também, né? Na quinta-feira também tem compromisso. Sexta também trabalhando. Então, se a gente não pensa e não separa um tempinho, não sai, não flui. Então não tem mistério. É sentar, planejar. Vai ser quando? Vai ser sábado? Eu vou fazer domingo, segunda? Vocês veem na rotina de vocês como é que fica melhor. Tem gente que gosta de fazer comida todos os dias. Na minha rotina isso não se encaixa. Tem alguém aqui que gosta de cozinhar todos os dias, que eu tenho paciente às vezes que fala, Thaís, eu não gosto de comer comida pronta a semana inteira. Eu prefiro cozinhar todos os dias. Eu não me importo, eu como a comida
a semana inteira. Não ligo. O que eu vou fazendo é dando uma variadinha para não ficar o mesmo prato, né? Então, um dia eu uso a beterraba, o outro dia eu não vou usar e eu vou variando assim. Bom, tem alguém aqui que todo dia vai para a cozinha fazer almoço e às vezes deixa para o jantar ou vai para a cozinha fazer o jantar e deixa para o almoço do dia seguinte? Ou vocês preferem separar, preparar um dia e depois ficar a semana inteira comendo aquilo que vocês prepararam? Como é que vocês fazem? Conta pra mim aqui enquanto eu vou falando, eu queria saber. Porque é até interessante para poder dar dica para vocês, né? De cardápio, dica de refeição, almoço, jantar. Eu sempre falo muito de café da manhã, mas eu queria dar mais dicas para vocês. A Janaína tá dizendo que faz à noite, todos os dias, pro jantar e pro almoço. Bom, legal, porque eu realmente não teria como e eu acho que também não teria muito saco, sabe, para fazer todos os dias. A Raquel tá dizendo que deixa tudo cortadinho, temperado, só no ponto de cozinhar no dia. Interessante também, é a forma de pré-preparo. Isso é bem interessante também. O pré-preparo já adianta bastante a rotina da cozinha. Bom, né? Não tem certo, tá? Atualmente faço almoço e deixo pro jantar. Exatamente, não tem certo. O importante é você planejar o que se encaixa na sua rotina. A Dani tá dizendo que faz, mas odeia, que vai tentar a minha dica. Isso, não faz todo dia. Se você acha que é muito deixar para 5 dias, de repente faz para 3 dias. Ou então eu faço assim às vezes. Eu faço, vejo que ficou muito, congelo e uso depois de 2 semanas. Há 3 semanas atrás ou 2 semanas atrás eu fiz um escondidinho. Eu guardei o escondidinho fiz eu acho que 3 ou 4 vasilhas. Usei na semana, para não ficar 2 semanas comendo a mesma coisa, eu congelei. E aí, hoje eu comi um pedaço do escondidinho com os legumes que eu tinha feito. Então, eu vou fazendo assim, eu vou congelando algumas coisas, depois vou pegando aquilo que eu congelei e vou reutilizando para poder não ficar comendo a mesma coisa 2 semanas, tá? A Sabrina tá dizendo que faz todos os dias pro almoço do dia e do dia seguinte, a marmita. Então é isso, ó. Vejam o que funciona. O que não pode é chegar, falar, vou fazer todo dia e ficar com preguiça e pedir iFood e comer pão com queijo, e comer pão com presunto e comer um pão com ovo de lanche à noite porque tá com preguiça de comer saudável, tá? Mas prefere comida pronta. A Tilírio tá dizendo aqui, é isso aí, meninas, vamos pensar aí o que encaixa na rotina de vocês. Talvez eu sugiro vocês a experimentarem, fazer, para quem faz todo dia, faça para mais alguns dias, você vai ver que você vai ter mais tempo, uma liberdade maior, porque não vai precisar fazer toda a comida todos os dias. Já deixa alguma coisa pronta e já vai dar uma aliviada na rotina de vocês, que seja para descansar, que seja para ter um tempinho maior para respirar, para cuidar de vocês, para ficar sem fazer nada, mas vai valer a pena. Tentem fazer isso, tá? Bom, o 5º passo para ter uma alimentação menos inflamatória e evitar o crescimento de miomas é fornecer micronutrientes importantes. Queria explicar para vocês. Tem 2 questões, né? Na nossa alimentação, quando a gente come, a gente tem os macronutrientes e os micronutrientes, para vocês entenderem um pouquinho de nutrição. O que são os macronutrientes? São 3 grupos: carboidratos, né? Proteína, que vem de origem animal ou vegetal, e os lipídios, que são os ácidos graxos, as gorduras, né? Então, macronutrientes são esses 3. São os alimentos que nos dão mais calorias, mais energia. Já os micronutrientes são as vitaminas e os minerais, que vêm das frutas, dos legumes, né? Então, a gente tem vitamina A, complexo B, vitamina B1, B2, B3, B4, né? B5, perdão, B4 não, B5, B6, B9, B12. Então, a gente tem um complexo B, tem vitamina C, vitamina D, tem a vitamina E, vitamina K, os minerais, selênio, zinco, temos também magnésio, cálcio, o ferro. Então, esses são os micronutrientes, tá? Então, esses micronutrientes, junto com os macronutrientes, são muito importantes. E a gente consegue esses micronutrientes através da alimentação
variada, tá? A alimentação diversificada, ela faz a gente ter uma alimentação rica em selênio. Quando eu falo para as pacientes, olha, comam castanha do Pará, 3 castanhas do Pará, 4, enfim, 2, vai variar conforme o exame de sangue delas. E aí, às vezes na consulta seguinte, elas chegam para mim e falam assim, Thaís, eu não comi castanha do Pará não, eu comi castanha de caju. Aí eu explico assim, olha, a castanha de caju, ela é boa, mas a castanha do Pará, ela é a fonte principal de selênio, que não tem na castanha de caju na mesma quantidade. Então, cada alimento, ele é rico num nutriente específico. O selênio, ele é super antioxidante. Então, mulheres com mioma têm que comer castanha do Pará, tá? Thaís, eu não sei como é que tá o nível do selênio no meu sangue. O que vocês podem fazer? Comecem comendo de 2 a 3 unidades de castanha do Pará por dia, todo dia, de 2 a 3. Não vai ter erro, tá? Vocês não vão estar ingerindo selênio. Se vocês estiverem com os níveis ok, vocês vão manter. Se tiver um pouco mais alto, não vai aumentar absurdamente, tá? E se tiver também bem baixo, comendo não vai ser o suficiente. Às vezes é importante suplementar. Mas estamos falando aqui de um modo geral, né? Então, os micronutrientes, eles são essenciais para o equilíbrio metabólico do nosso corpo, tá? Então, sementes, girassol, semente de abóbora, novamente as oleaginosas, castanha do Pará, castanha de caju é importante porque é fonte de selênio, é fonte de zinco, que também é um outro nutriente, né? É um outro micronutriente antioxidante, tá? Para o nosso corpo. O nosso corpo, para o processo de antioxidação, precisa desses nutrientes. Se você não tem magnésio, não tem selênio, não tem vitamina B6, o seu corpo ele vai ter um processo de antioxidação menor, porque as células não vão conseguir, os sistemas que trabalham fazendo antioxidação não vão funcionar direito, porque está faltando esses componentes. É como um carro, né? O carro precisa do combustível para ele andar. A mesma coisa, os sistemas que acontecem no nosso metabolismo precisam de combustível. Que combustíveis são esses? Nutrientes. Esses nutrientes a gente consegue através da alimentação. A alimentação, quanto mais natural, menos inflamatória. E é tão comum eu ouvir das pacientes assim, Thaís, tô seguindo a alimentação conforme a gente conversou na consulta e eu tenho sentido tão melhor, mais disposta, barriga menos estufada, menos inchaço, menos dor. Algumas também conseguem sentir menos dor porque estão menos inflamadas. Hoje mesmo eu falei com uma paciente minha, ela tem mioma e vai operar. E eu tava conversando com ela e ela falou, Thaís, eu passei esse último mês cheia de problema, mudei de emprego, saí do emprego, vou ter que Ela mora na Itália, então ela mora lá sozinha. Tô tentando ver se alguém da minha família vem pra cá pra poder me ajudar na mudança, né, que eu vou ter que mudar de casa. Então, assim, minha vida tá meio que muito diferente. E eu naturalmente observei que meu abdômen aumentou, tô me sentindo mais estufada, mas se Deus quiser, bebi um pouco mais de álcool do que eu deveria, mas se Deus quiser, já estou me reorganizando e volto à alimentação mais saudável, conforme eu estava fazendo, que eu percebo nitidamente melhora na minha saúde. Mas é isso, gente. Todo mundo aqui, se experimentar, ficar uma semana, 10 dias, reduzindo ao máximo açúcar, reduzindo ao máximo carboidrato refinado e comendo frutas, legumes, verduras, proteína, ovo, né, feijão, comendo comida, vai perceber que o corpo vai ficar diferente. É claro, o uso dos chás também é muito bom. Eu desafio você, faça isso em casa. Se você é daquela viciada em chocolate, que come chocolate todos os dias, tenta ficar sem por uma semana para você ver. Se você gosta muito de fritura, tenta ficar sem a fritura por uma semana. Faz sua proteína grelhadinha, bota um pouquinho de azeite, bota um pouquinho de
de água para dourar, você não precisa colocar gordura, não precisa colocar sua proteína dentro de uma panela cheia de óleo, né? A Janaína tá aqui, ó, paciente minha, tá dizendo que melhorou muito a pele, que a espinha sumiu. É claro, tudo melhora, tudo. Quando a gente se alimenta bem, até o humor melhora, tá? Eu vou responder tudo depois, tá? Já tô terminando aqui, eu vou responder a vocês todas essas perguntas que vocês estão colocando aqui nos comentários. Se puderem deixar no balãozinho, me facilita, tá bom? Então vamos lá, voltando para o nosso 6º passo para a gente deixar a vida, né, menos inflamada e reduzir crescimento de mioma. É a gente utilizar, além dos alimentos, o 6º passo não, perdão, é o 5º passo, né? Eu tô no 5º passo ainda, eu não terminei. O 5º passo, a gente vai usar os micronutrientes, né? E claro, através dos alimentos, e a gente também pode utilizar suplementos. Mas como hoje a nossa aula não é de suplementação, eu vou falar dos alimentos que são fontes desses nutrientes. Então, o resveratrol, eu falei da uva roxa, a casca da uva, tá? Ela é rica em resveratrol. A gente tem a quercetina, que também é um potente antioxidante, tá? A quercetina a gente encontra na maçã, a gente encontra na cebola. E o que é interessante, a quercetina junto com o resveratrol, eles se potencializam. Então, se for comer, por exemplo, uma fruta no seu café da manhã, tenta colocar um pouquinho de uva junto com maçã. Se for comer à tarde, coloca uva com maçã, porque vão potencializar as ações antioxidantes, tá? A cúrcuma, né, que eu falei semana passada, a gente teve uma aula só de cúrcuma. A cúrcuma tem a curcumina, que é um potente anti-inflamatório. Então, utilizem a cúrcuma. Hoje, inclusive, eu postei como é que eu faço o chá de cúrcuma com gengibre, que é anti-inflamatório, ajuda nas dores das cólicas menstruais. Então, utilizar no seu dia a dia alimentos ricos em micronutrientes que vão ajudar na anti-inflamação. Esse seria o 5º passo. E por fim, mas não menos importante, o 6º passo é o mais simples, mas que hoje, nesse mundo moderno, que todo mundo fica ligado no 220, é tão difícil dormir bem. Então, dormir bem é importante para desinflamar. Por quê? Quando você não dorme bem, provavelmente você vai ficar estressada. O estresse vai aumentar o seu cortisol, né? O cortisol aumentado nos horários que ele não tem que ficar mais alto, o cortisol normalmente ele fica mais alto de manhã, cedo, né? Depois a tendência é ele ir reduzindo, depois de meio-dia ele vai diminuindo cada vez mais, para que o nosso corpo vai desacelerando, para que à noite a melatonina comece a aumentar e o normal é a gente dormir, né? Então, as pessoas que dormem mal, elas tendem a ter menos melatonina e mais cortisol. O que vai acontecer? Resistência insulínica, né? Aumenta a insulina no nosso corpo, fazendo o quê? Que vocês já devem saber? Aumento de estrogênio, que vai favorecer crescimento de quem? Dos miomas. Então, na nossa live de 6 passos para desinflamar e evitar crescimento de miomas, dormir bem é o 6º passo e é super importante. Dica para quem quer dormir bem. Bom, vamos lá. Internet, celular, é a primeira coisa que a gente tem que retirar. Então, deu a hora de você dormir, né? Pare de olhar o celular, não deixe a televisão ligada, luz azul, luz de tela, vai fazer com que o seu cérebro não descanse para dormir. Deixa a luzinha mais baixa, amarela. Se você gosta de uma velinha aromática, coloca. Se você gosta de fazer uma leitura, faça. Tem pessoas que gostam de assistir alguma coisa antes de dormir, embora a tela não seja indicado. Se você for assistir alguma coisa, tente assistir série ou filmes que sejam para relaxar. Nada de filme de suspense para te deixar em estado de alerta, em filme de terror, nada de notícias tristes. Então, esse é o momento de você assistir alguma coisa para relaxar. Tem pessoas que gostam de ler, né? Tem pessoas que gostam de meditar,
de rezar, de fazer uma oração. Então é baixar a luz, deixar um cheirinho no quarto, deitar na cama quando for dormir. Nada de ficar na cama a noite inteira, que não seja o período para dormir. A cama é o lugar para dormir. O seu cérebro precisa entender que quando você chegou na cama é o horário de dormir. Então tenha um ritual, tome um chá de camomila, erva cidreira, chá de melissa, maracujá. Eu gosto de dar dica para as minhas pacientes para fazerem a ceia, comer o maracujá junto com leite de coco em pó. Se você não quer comprar o leite de coco em pó, porque de repente acha ele mais caro, você pode utilizar o maracujá com um pouquinho de mel, tá? O maracujá com mel, ele vai te relaxar para você dormir melhor. Então tenha um ritual, crie essa rotina. Não é normal a criança, né, a mãe ter uma rotina de sono com o bebê? A gente também, adulto, precisa ter essa rotina de sono. Então, o corpo precisa entender que está no ritual ali, está chegando o momento de dormir. Então, dormir bem também vai ajudar vocês a desinflamarem. Bom, terminei os 6 passos, falei demais. Vou olhar aqui agora as mensagens de vocês e vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. A Vanessa está perguntando se tudo que eu falei também se aplica à adenomiose. Tudo que eu falei aqui também se aplica a todas as doenças inflamatórias, inclusive a endometriose. Aqui a gente tem, né, um canal de nutrição contra mioma, mas sim, se aplicam às doenças inflamatórias também, tá, Vanessa? Bom, aí já tiveram respostas aqui, as próprias seguidoras respondendo, que achava que se encaixava. Tem gente falando aqui, a Janaína, a Consultório Alfa, falando que percebeu muita diferença, né, na melhora da alimentação em 2 semanas. Janaína falou que a pele melhorou. A Ângel Flor está perguntando se pode consumir açúcar orgânico. Sim, ótima pergunta. Por quê? Porque açúcar orgânico, tudo que é orgânico é melhor porque é livre de agrotóxicos, mas vamos lá. Açúcar orgânico, demerara, açúcar mascavo, é tudo açúcar, combinado? Lembrem sempre disso. Todo açúcar ele vai aumentar a glicose, ele vai estimular a insulina. O açúcar de coco tem um índice glicêmico um pouco menor, mas é tudo açúcar, gente. Então assim, o que eu gosto de alertar? Não consumam o açúcar demerara, o açúcar mascavo, um açúcar orgânico que seja demerara, enfim, achando que, eu estou consumindo esse açúcar orgânico, então eu posso comer em maior quantidade. Não, tá? Ele é menos processado, não tem agrotóxico. Bom, mas ele, pensando na questão de ser rico em estimular a insulina, em aumentar a glicose, em promover aumento de peso, é igual, tá? Então, é interessante usar? Sim, mas não utilize, porque às vezes a gente tem a tendência de utilizar mais porque está acreditando que está usando um produto melhor. Mas não, tá? Vocês devem reduzir também o consumo de qualquer tipo de açúcar, tá? Bom, a Raquel tá dizendo que também achou que a pele melhorou muito, os poros mais fechados. Sim, inclusive melasma, porque tem toda a relação, né? O melasma tem toda a relação com o aumento de estrogênio. Então, quando você desinflama, normalmente as suas manchas diminuem. Eu tenho melasma. Trato há muito tempo o melasma. Num período da minha vida que eu estava super estressada, emocionalmente abalada, alguns anos atrás, né, eu estava tendo uma vida muito conturbada, passando por alguns problemas particulares, o meu melasma ficou super escuro. Depois que eu comecei, até por conta dos miomas, comecei a controlar mais essa questão da alimentação para controlar estrogênio, gente, a minha pele é outra. Eu não tô com filtro, tá? E a pele é outra. As manchas, elas estão aqui, né? Eu tenho que cuidar, eu uso... eu faço tratamento dermatológico, mas... eu fico, quando eu tomo banho, eu vejo, é outra coisa, não se compara do que a pele inflamada, né? Então, incide em todas as áreas da nossa vida, cabelo, pele, né? Hidratação da pele, nas unhas. A Raquel tá falando, não, a
Lírio, a TH Lírio, que perdeu quase 10 quilos, mas os sintomas do mioma continuam perseguindo. Talvez você tenha perdido, mas talvez precise utilizar outros alimentos para potencializar essa ação anti-inflamatória, né? Porque às vezes a gente perde porque ingeriu menos do que deveria, deixou de comer mais calorias, mas será que se nutriu as células adequadamente? Isso faz diferença, tá? Bom, vamos ver se eu tenho mais perguntas aqui. A Lina tá falando de alimentação pós-miomectomia. Lina, eu fiz uma live que eu falei exatamente de tudo isso, tá? A alimentação pós-miomectomia, se você quiser dar uma olhadinha, tá salva essa aula, mas você precisa incluir proteína, beber bastante água, usar alimentos, fontes de vitamina C, tá? Fazer repouso, evitar alimentos que vão te causar gases, o açúcar, né? Alimentação inflamatória, refrigerante, tudo isso vai ser prejudicial para o seu pós-operatório. E comida de verdade, alimentos fontes de vitamina C, proteína vegetal, né? Legumes também variados, coloridos, vão te ajudar nessa recomposição dos tecidos, né? Após a sua miomectomia. Não beber álcool também é importante, tá? Mas tem uma aula que eu falei só disso. Bom, vamos ver aqui na caixinha. Tá, a Vanessa já tinha falado, né? Já respondi a questão da adenomiose. Vamos ver a próxima. A Sabrina está perguntando se o cloreto de magnésio ajuda no combate aos miomas. Sabrina, o magnésio, né, ele pode estar de várias formas. Citrato de magnésio, o magnésio quelado, a gente tem o treonato de magnésio, a gente tem o magnésio de várias formas químicas, que cada um vai atuar de uma maneira diferente. Uma parte do magnésio pode ser mais para a parte cognitiva. O magnésio de malato é muito utilizado para questões de dor, né? Dor nas costas, dores musculares. O magnésio citrato também é muito utilizado para questões de constipação. Então, assim, o cloreto de magnésio não é muito indicado, não. O magnésio, em outras formas, ele é indicado para dor. Então, assim, se a gente tem questões relacionadas a dores, a cólicas, a gente pode usar o magnésio, mas não na forma de cloreto, tá? Na forma de cloreto de magnésio não estaria muito relacionado, não. Não sei de que maneira você leu, para quê? Assim, agora, para redução de miomas, eu desconheço, eu nunca li nada sobre. Mas sim, o magnésio, em outras formas químicas, ele pode ser um coadjuvante caso a mulher tenha bastante dor, né? Aí a gente pode usar, mas em outras formas, tá? Eu indicaria, se for para dor, mais o magnésio de malato, tá? O magnésio na forma de malato. Eu vou escrever aqui, ó. Magnésio tá difícil aqui. De malato. Esse é uma ótima forma para dor, tá? Vamos para outra pergunta. A Vanessa está perguntando se o xilitol e o eritritol são inflamatórios também. Boa pergunta. Vamos lá. Os adoçantes xilitol e eritritol são adoçantes na forma natural, tá? Eles não têm tendência a ser inflamatório dependendo de quanto você use, tá? O excesso, ele pode também desregular microbiota. Mas xilitol e eritritol tem um outro porém. Adoçante tem um poder de adoçar muito grande. Quando a gente tem esse poder de adoçar muito grande, lembra lá no meio da live que eu falei que o nosso paladar precisa ser moldado? Então, se a gente usa
adoçante, a gente não consegue moldar o nosso paladar para reduzir o açúcar. Você vai reduzir o açúcar propriamente dito porque está usando adoçante, mas o seu cérebro ele continua viciado no açúcar. E existem estudos que dizem que pessoas que utilizam adoçante, elas acabam a longo prazo ganhando mais peso do que quem não utiliza. Porque você usou o adoçante, o seu cérebro sente o sabor doce e imagina que vai chegar energia. Essa energia não chega porque o adoçante não tem caloria. Então o cérebro fica emitindo sinais, né? Os neurotransmissores começam a ser produzidos, a serem liberados para você comer mais doce. E você fica com vontade de comer carboidrato e de comer doce, de comer açúcar. Então, xilitol e eritritol são adoçantes naturais, mas eu não gosto de indicá-los à vontade, tá? Por conta dessas questões de não fazer com que a gente consiga moldar o nosso paladar, ele acaba mascarando o nosso cérebro, né, para o sabor doce. A gente continua querendo sempre cada vez mais doce. Vamos para a próxima. A Edivane, ela tá com 2 miomas, gostaria de saber se fazer exercícios ajuda a diminuir os miomas. Edivane, diretamente, né, eu não posso dizer que vai diminuir, mas fazer exercícios é super eficiente para controle de estrogênio, para controle de gordura, para controle do IMC. Mulher com mioma precisa ter o peso adequado, porque um peso elevado, né, o sobrepeso, a obesidade vai estimular a produção de estrogênio e vai aumentar mioma. Então, fazer atividade física é um dos fatores, né? É um dos hábitos saudáveis de vida que você adquire para controlar o crescimento de mioma. Só fazer atividade física diretamente vai reduzir o seu mioma? Pode ser que sim, mas não existe literatura falando disso, né? Dessa ligação, dessa relação direta. Mas vai contribuir para a melhora como um todo, com certeza, tá? Vamos ver a outra pergunta. Consultório Alfa está perguntando se a lactose também é inflamatória. Sim, né? A proteína do leite, né, a caseína, ela é inflamatória. Mas a lactose, ela também vai ser inflamatória. Principalmente para aquelas pessoas que têm intolerância. Se o seu corpo não tolera um alimento e você enfia aquele alimento a goela abaixo no seu corpo, o processo alérgico, o processo inflamatório é maior, tá? Então a lactose, ela é prejudicial sim, tá? T. Gonçalves está perguntando se o uso do mel no chá é contraindicado. É contraindicado porque o chá, né, as propriedades vão estar no chá, você tomar o chá puro. Se você começa a colocar mel, colocar açúcar, a gente perde as propriedades. Porque o mel é uma forma mais natural, mas é um açúcar. Então, ele também é inflamatório. O ideal é usar o chá como remédio mesmo. O que eu faço? Eu misturo... Quando o chá não tem um gosto muito bom, tipo chá verde. Hoje eu tomei chá verde, eu misturei canela, porque o chá de canela ele é mais docinho. Então dá uma misturada, uma contrabalanceada no sabor, tá? Então eu costumo fazer isso, mas assim, é evitar mesmo. Evitar adoçar o chá, porque o chá é como se fosse um remédio, né? A gente tem que usar ele na forma natural, tá bem? A Dani está perguntando se... Ela está dizendo que ama água com gás e está perguntando se é prejudicial. Não considero que seja, né? Vocês vão ver pessoas falando aí, porque o pH da água, porque a água com gás... Eu não considero prejudicial, não. Acho que você não pode substituir a água sem gás pela água com gás. Por exemplo, se você tem que beber 2,5 litros de água por dia e beber toda ela em água com gás, não acho interessante. Mas consumir água com gás no lugar do refrigerante, no lugar do suco, ou porque você gosta, eu também gosto de água com gás, com limãozinho espremido, não vejo problema nenhum, tá? Em consumir, não.
Outra pergunta. A cúrcuma em pó nos alimentos também ajuda? Sim. A gente só precisa ficar atenta se essa cúrcuma, ela é a cúrcuma longa ou se é a cúrcuma que é chamada de verdadeira, mas que na verdade ela não tem a propriedade benéfica que é a curcumina. Então tem que ser a cúrcuma longa, o açafrão, né? E cuidado onde você compra, porque às vezes, quando você compra a granel, dependendo da cúrcuma, ela vem com um pouquinho de fubá. Eles botam fubá, botam corante para ficar na cor amarela. E o ideal, sempre quando usar cúrcuma, usar a pimenta preta para aumentar a biodisponibilidade da cúrcuma, tá? A Viviane está perguntando, fazer o chá pela manhã e sobrar para tomar à tarde, precisa colocar na geladeira ou pode deixar, deve ser fora, né? Imagino que seja. Bom, o mundo ideal é você fazer o chá e usar na hora. Mas, não sendo possível, o ideal é que você não ultrapasse 24 horas quando for consumir o chá. Se você não precisa colocar na geladeira, não, principalmente se estiver num tempo fresco. Quando tiver muito calor, eu acho melhor colocar na geladeira. Depois você até pode tomar ele gelado, tá? Mas não tem necessidade de colocar na geladeira. E lembrando de não ultrapassar 24 horas, porque as propriedades acabam sendo muito perdidas. Aí não vai adiantar mais nada, tá? Deixa eu tirar aqui e ir para outra pergunta. Ovo, frango, carne vermelha são prejudiciais devido aos hormônios? São, né? Falando assim, respondendo diretamente, são sim prejudiciais devido aos hormônios. Ovo, frango e carne, tá? Mas vamos lá, não seremos radicais, né? Ovo, o ideal é o ovo caipira, é o ovo orgânico, são melhores do que o ovo normal, tá? Frango, a mesma coisa, o frango orgânico é o ideal. Carne vermelha, mesmo orgânica, né? Mesmo uma carne vermelha de um boi que você criou em casa, né? É difícil a gente ver acontecer isso. Mesmo um porco que você criou em casa, um porquinho que você criou com alimentos que não foram com agrotóxicos. Porque às vezes as pessoas acham assim, eu criei uma galinha em casa, mas se eu dei para essa galinha um milho que não era orgânico, se eu criei um porco com comida que não era orgânica, esse porco não é orgânico, tá? Entendam isso. O animal, ele só vai ser orgânico, né? Ele só vai ser um alimento se ele for alimentado com alimentos orgânicos, tá? Isso aí com a ração orgânica, isso aí é ponto indiscutível. Mas desses três, o que mais os estudos mostram que prejudica mioma são as carnes vermelhas e os embutidos, tá? Então, presunto, salame, peito de peru, mortadela, salsicha, esses são os que têm relação maior com o crescimento de miomas. Se for usar proteína animal, prefira ovo e peixe e frango. Lembrando que fazer o rodízio das proteínas, se você puder ficar um diazinho sem proteína animal, isso é ótimo para desinflamar o corpo. Tenta um dia usar uma lentilha, um hambúrguer de lentilha, um hambúrguer de grão de bico, ou comer a própria lentilha mesmo, junto com a sua comida. O ovinho é bem-vindo também, tá? Mas sim, eles acabam sendo prejudiciais porque são ricos em agrotóxicos, né? Não são vindos de alimento de animais que se alimentaram de forma 100% saudável. Mas a gente não pode viver no radicalismo, né? Vamos reduzir. Às vezes a pessoa fica desesperada. Ai, meu Deus, estou comendo um ovo que não é orgânico. Mas todos os dias na hora do almoço toma refrigerante. Ou então, todos os dias come chocolate. Ou então, todo final de semana quer comer hambúrguer sexta, sábado e domingo. Então, vamos tentar fazer o que é possível. Eu realmente não consumo ovo orgânico, ovo caipira, sempre não faço isso. Não faço, mas não deixo de consumir o ovo por causa disso. Tento restringir outras coisas, tá? Então, vamos
ter bom senso, para vocês também não ficarem desesperadas, achando que é impossível manter uma alimentação saudável. Não é, tá? Vamos começar pelo basicão, pelo simples que vai funcionar. Gente, eu sei que tem outras perguntas aqui na caixinha. Na caixinha eu respondi todas. Se ficou alguma pergunta nos comentários eu não consegui ver, tá? O que eu posso combinar com vocês? Na semana que vem, na segunda-feira, a gente faz uma aula live só para tirar dúvida de vocês. Aquela de perguntas e respostas, igual algumas semanas atrás eu fiz, combinado? Então, semana que vem a gente faz assim. Ao invés de eu trazer um tema específico, eu venho só para responder todas as dúvidas de vocês. Aí a gente fica aqui 1 hora respondendo dúvidas, tá bem? Um beijo, tá bom? Um super beijo para vocês, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau!